Olá, saúdo a todos com a paz de Cristo. Venho fazer mais um vídeo para trazer uma notícia recente do dia 15. Vou deixar o link do site para vocês entrar na descrição desse vídeo. Esta notícia é prato cheio para quem está enganado, pensando que o decreto dominical sairá pela a lei das mudanças climáticas, da COP do clima. Então a notícia é esta: Estados Unidos querem Papa da cúpula do clima, COP 26. Agora, amados irmãos, quem está certo? Muitos estão pensando e estão fazendo vídeos dizendo que o decreto dominical sairá pela lei econômica, social e ambiental, e não é uma lei religiosa, como o espírito de profecia descreve que é uma lei religiosa. Quem está certo? Eles ou a profetisa L.G. White? Afinal, sairá pela lei do clima ou pela lei da liberdade religiosa? Então nós vamos ler claramente no espírito de profecia que eles estão errados, porque a lei dominical não sairá pela lei do clima ou uma lei econômica, social e ambiental, mas é uma lei religiosa. Vamos ler no livro O Grande Conflito, na página 445, para nós entender como será o decreto dominical. O decreto dominical, aqui na página 445 do Grande Conflito, diz: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então aqui foi bem claro que o decreto dominical ele sairá pelas as igrejas, as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo elas todas, unidas. Foi o que aconteceu. Elas se uniram na falsa liberdade religiosa. Elas deram a mão para o espiritismo, deram a mão para o poder romano, e estão unidas neste ecumenismo disfarçado, que é a falsa liberdade religiosa. E agora ela vai para a Constituição, fazer com que a Constituição dos Estados Unidos apoie as suas constituições, apoie os seus decretos e bota o seu decreto em prática. Então é bem claro que o decreto dominical, conforme está escrito no Espírito de Profecia, sairá pelas igrejas, não é pela lei do clima, pela COP 26 ou COP 27 ou coisa a respeito semelhante à questão climática. Não. O decreto dominical não é como muitos estão enganando as pessoas, dizendo que o decreto dominical é uma lei ambiental, econômica e social, e portanto não é uma lei religiosa. Pois nesses últimos dias muitos fizeram vídeo dizendo que a lei dominical não é uma lei religiosa. Amados, se a besta de Apocalipse, a besta que subiu do mar, é religiosa, e agora quem vai colocar o decreto dominical? A profecia descreve que são as principais igrejas. O que as igrejas são? Não são religiosas? São religiosas. Então as igrejas, elas que vão colocar suas doutrinas no poder civil dos Estados Unidos da América do Norte. Então, acorda, o decreto dominical não é pela lei do clima, e sim pela lei da falsa liberdade religiosa. Todas as igrejas unidas com o Estado. Lembre-se que
A Constituição dos Estados Unidos não aceitava projetos de igrejas nas constituições dos Estados Unidos da América do Norte, pois a igreja era separada do Estado. Mas o que aconteceu? No dia 4 de maio de 2017, Donald Trump quebrou a emenda Johnson, unindo igreja com o Estado. É o que está acontecendo hoje. E no dia 2 de junho de 2020, saiu o decreto da imagem da besta. Donald Trump liberou 50 milhões de dólares para que as igrejas colocassem seus dogmas no poder civil. Foi o que aconteceu agora, recentemente, no dia 12 de março de 2021. A igreja Adventista do Sétimo Dia, ela colocou a lei do pluralismo religioso no poder civil do Estado de São Paulo, a lei 17.346. Ou seja, a igreja falando no poder civil. Então é assim que sairá o decreto dominical nos Estados Unidos. É pelas as igrejas, não é pelas reuniões climáticas. Vamos ler mais um texto aqui no livro O Grande Conflito, na página 588, que diz: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Então aqui, mais uma vez, comprovando que quem vai pôr o decreto dominical não é as reuniões sobre mudanças climáticas, mas sim os protestantes dos Estados Unidos. Eles se uniram, como está escrito aqui, eles iam dar a mão para o espiritismo e para o poder romano, deram as mãos pela falsa liberdade religiosa, o ecumenismo disfarçado. Todos se uniram, é um ecumenismo a falsa liberdade religiosa. Estão unidos os três espíritos imundos, semelhante a rãs, estão unidos o dragão, o espiritismo, besta, catolicismo e falso profeta, protestantismo apostatado, se uniram na falsa liberdade religiosa. Os três estão unidos. E assim como a igreja adventista, unida com os três espíritos imundos, influenciou o Estado para pôr a lei 17.346 no Estado de São Paulo, a lei do pluralismo religioso, assim também fará na Constituição dos Estados Unidos o decreto dominical. O protestantismo apostatado, unidos com o espiritismo e com o romanismo, eles colocarão o decreto dominical nos Estados Unidos com o nome de liberdade religiosa. Amados, não se engana. O decreto dominical não sairá pela lei do clima, mas sim sairá pela a lei religiosa. Pois o Espírito de Profecia declara que serão as igrejas que põem os seus decretos religiosos. Como não será uma lei religiosa? Se são as igrejas protestantes que colocam no poder civil dos Estados Unidos seus dogmas, suas doutrinas, que é o decreto dominical, e a pessoa agora faz vídeo dizendo que não é uma lei religiosa, e sim uma lei econômica, social e ambiental. Amados, vamos crer no Espírito de Profecia em vez de crer em vídeos de imaginação humana. Como você viu agora, será prato cheio esta notícia do dia 15, que Estados Unidos querem Papa no cúpula do clima. Agora, as pessoas vendo esta notícia, pensam que o decreto sairá no mês 9, que é novembro, o mês bíblico, que é novembro, mês 9. Me lembro que
No dia 31 de agosto de 2019, quando Deoslane Souza teve o sonho sobre as 4 alianças, então nós jogávamos as nossas 4 alianças para o ar, para cima, e ela ficava pendurada no ar. Quando chegou a vez de Deoslane Souza, ela jogou a dela, mas antes de ela jogar, ela viu um 9 e um 3. Quando ela jogou, o 9 desapareceu. Então, no ar apareceu um 7, veio uma flecha, como se fosse uma bala, e ali espadaçou o número 7 e ficou a aliança dela pendurada somente com o número 3. Então, este sonho, foi através deste sonho que nós revelamos que o decreto dominical sairia no mês 3, e foi exatamente que saiu a imagem da besta no mês 3, saiu no dia 2 de junho de 2020. A imagem da besta saiu no mês 3, bíblico. E agora, o decreto dominical em prática sairá também no mês 3. Se sair o clima, será no mês 9 bíblico, que é novembro. Se sair no mês 3, é de maio para junho. Pois, como a profecia descreve, não sairá pelas leis das mudanças climáticas. Tira o foco do mês 9, amados irmãos e irmãs. Ou seja, tira o foco a respeito de que o decreto dominical sairá pelas mudanças climáticas. Porque quando a pessoa pensa que vai sair pelas mudanças climáticas, as pessoas pensam que o decreto dominical sairá naqueles meses do fim do ano, novembro, outubro, dezembro, porque é os meses das mudanças climáticas. Mas quando a pessoa crê na profecia que o decreto dominical não sairá pelas mudanças climáticas, mas sim pelas igrejas impondo os seus dogmas no poder civil dos Estados Unidos, como nós lemos no Grande Conflito recentemente agora, na página 445 e na página 588, então nós vemos claramente que sairá pela lei da falsa liberdade religiosa, pois a lei da falsa liberdade religiosa, que é um tipo de ecumenismo, não é o ecumenismo que muitos esperavam, mas é um ecumenismo, porque estão todos unidos. Através desta falsa liberdade religiosa, todas as religiões se uniram. O protestantismo deu a mão para o papado e deu a mão para o espiritismo. E agora, estas igrejas, influenciarão a Constituição dos Estados Unidos, que ponha os seus dogmas, ponha os seus decretos. Foi o que aconteceu recentemente. A igreja adventista influenciou o Estado de São Paulo, que pôs o decreto número 17.346, o decreto do pluralismo religioso, que saiu no dia 12 de março de 2021. Assim como a igreja influenciou o Estado de São Paulo, que pôs esse decreto 17.346, também as principais igrejas dos Estados Unidos influenciará a Constituição dos Estados Unidos, que ponha o decreto dominical. Então, quando a pessoa entende que o decreto sairá, como está escrito no Espírito de Profecia, então a pessoa crê claramente que o decreto dominical sairá no mês 3, que é do mês de maio para junho. Assim como saiu o decreto da imagem da besta no mês 3, que foi no dia 2 de junho de 2020, assim também sairá o decreto dominical em prática no mês 3 de maio para junho. Agora, amados irmãos e irmãs em Cristo, vocês decidem de que lado vocês querem estar. Do lado do engano, pensando que o decreto dominical sairá no mês 9 bíblico, que é na cúpula do clima, em novembro, ou vocês acreditam o que está escrito no Espírito de Profecia, que é pelas igrejas, não pela a lei das mudanças climáticas. Vocês têm que acreditar o que a profetisa Ellen White escreveu nos seus livros, que o decreto dominical é uma lei religiosa, não uma lei econômica, social e ambiental. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe e nos prepara para esta última grande prova. Amém. Aviso:
Foi os judeus que pediram para os romanos a morte de Cristo. A história se repetirá. A Igreja Adventista pedirá para a Suprema Corte dos Estados Unidos para colocar o decreto dominical. O decreto dominical não sairá pela lei do clima. Sairá pela lei da liberdade religiosa. Presta bem atenção. O decreto dominical sairá pela lei da liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista tem sua cadeira na ONU. É o pastor Ganoni Diop, que é o representante da Igreja Adventista na ONU. Também o pastor Ganoni Diop, ele é o diretor mundial de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E então o decreto dominical sairá nos Estados Unidos a pedido da Igreja Adventista. Mas o decreto dominical sairá com o nome de liberdade religiosa. E então a Igreja Adventista perseguirá todos aqueles que dizer que saiu o decreto dominical. Pois ela dirá: isso não é um decreto dominical, é uma lei nacional de liberdade religiosa para proteger todos os dias de guarda de todas as religiões. Aviso: quando sair o decreto dominical, esta alegação de que o sábado também será protegido é uma armadilha, para somente ganhar tempo, para eles poder fanatizar o povo a respeito do domingo, e finalmente permanecerá só o domingo. Mas nesse tempo Deus agirá, levantando com poder do alto os remanescentes, que estarão fora dos templos adventistas, para dar o aviso, que com o decreto dominical, caiu a grande Babilônia. Então, a ira da Igreja Adventista será terrível contra os remanescentes guardadores do sábado, que pregam nas ruas e praças das cidades, avisando que saiu o decreto dominical, e que com isso, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, pois o domingo é o sinal da besta. A Igreja Adventista é a igreja líder desta última e grande perseguição contra o remanescente povo de Deus. Pois a Igreja Adventista fez parceria com a ONU para colocar as suas leis falsas de liberdade religiosa. E portanto a Igreja Adventista tem o poder civil nas suas mãos. E através do FORLIR, isto é, Fórum de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, se repetirá as mesmas crueldades da Santa Inquisição da Idade Média. A perseguição apenas mudou de nome, de Santa Inquisição, para Fórum de Liberdade Religiosa. Os defensores do decreto dominical, que sairá com o nome de liberdade religiosa, acusarão o poderoso movimento do Apocalipse 18, o quarto anjo, de intolerância religiosa, por causa do aviso que estarão sendo dado nas ruas e praças das cidades. Atenção! No começo, o decreto dominical sairá enganosamente, dizendo que também está protegendo o sábado. Mas a lei obriga somente que todos os setores de trabalho estarão fechados aos domingos. Nisto se verá que é o decreto dominical, pois a lei só obriga os setores de trabalho a fecharem somente aos domingos. Aviso: os pastores adventistas, para defender a falsa liberdade religiosa, enganarão os seus membros. E ao passar dos dias, os pastores adventistas conseguirá fanatizar os seus membros a favor do domingo, e acusando os remanescentes de intolerância religiosa. E então pastores e membros da Igreja Adventista odiarão o Santo Sábado. E então todos os templos adventistas do mundo inteiro passarão a guardar o domingo. E decretos dominicais, e mais decretos dominicais, serão aprovados, para perseguir ainda mais os remanescentes guardadores do sábado, que estarão fora dos templos adventistas. Aviso: todos os decretos que sairão para perseguir o povo de Deus, sairão com o nome de liberdade religiosa. Até mesmo o decreto de morte, sairá com o nome de liberdade religiosa. Portanto, a falsa liberdade religiosa é a grande perseguição dos últimos dias. Só para lembrar, no dia 2 de junho saiu o decreto de imagem da besta, com o nome de liberdade religiosa. E portanto podemos dizer que já é o decreto dominical em oculto. Porque é pela esta lei de liberdade religiosa que sairá o decreto dominical visível, também com o nome de liberdade religiosa, a pedido da Igreja Adventista. E não esqueça disto: a Igreja Adventista se tornou o braço forte do papado.
pois quem está por trás da Igreja Adventista é o papado. Desde o dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança para Elias Joanã e para Deusilene Souza. A nova liderança aprovada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os remanescentes fora dos templos adventistas. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se infiltrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônios. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Por quê? Os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo dentro dela. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Coito de toda ave imunda e detestável.